Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui no Centro Espírita Casa do Caminho e na noite de hoje nós vamos estudar da lei divina ou natural e vai ser o item o bem e o mal. Mas inicialmente a direção da casa, tanto a espiritual quanto a material, vem pedindo a todos nós, né, que possamos continuar contribuindo e tentando buscar outros meios, né, de outros recursos que a gente possa também continuar contribuindo um pouco mais, né, arrumando outras pessoas, né, porque essa situação da pandemia realmente afetou a todo mundo, né? Então, assim, a casa continua com os trabalhos, com os trabalhadores, né, com os funcionários, né? E tem as despesas de água, luz, né, todos os impostos. Então, nós necessitamos sim da ajuda de cada um, né, financeiramente e até no trabalho, né? E que possamos aí fazer um esforço, cada um de nós, vermos se conseguimos mais pessoas para nos ajudar, tá bom? E pedir também aos amigos espirituais que na noite de hoje, ao Dr. Erma, né, que nós possamos, com o estudo, nos melhorarmos, buscarmos mais tranquilidade, paz na nossa vida, né? Então, vamos começar aqui a gente falando, né? Aí eu vou pegar um pouquinho aqui inicialmente sobre a Gênese, né? Já que nós vamos falar do bem e do mal, então eu resolvi falar um pouco da origem, né? Do bem e do mal. Então, nesse capítulo, da Gênesis, ele fala o seguinte, inicialmente, os Espíritos nos traz o seguinte: sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo toda sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo o que dele procede há de participar dos seus atributos. Porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja inteligente, mal e injusto. O mal que observamos não pode proceder nele a sua origem, né? Então aqui a gente já tem esse entendimento que nós temos aí as coisas que prejudicam a todos nós, né? Pessoas que vêm e fazem mal ainda estão nessa prática, né? Então que isso não tem a origem nesse Deus, né, que nós acreditamos, de sabedoria, de misericordioso, justo e bom, né? Então isso ainda procede da nossa ignorância, né? Pelo desconhecimento, muitas das vezes, das leis de Deus, né? E por esse processo de aprendizagem que nós estamos passando, né? Nós viemos lá há pouco tempo éramos primitivos, já passamos para um mundo de provas e expiações e estamos nos desenvolvendo, nos aperfeiçoando, nos melhorando, né? E já temos a visão de podermos daqui a pouco, né, mais algumas encarnações, não sei, passarmos para um mundo de regeneração. Então tudo isso é um processo que é vivenciado, que é permitido por Deus, que nós ainda necessitamos exercitar, né, o nosso livre-arbítrio, buscando o caminho de Deus, né? Buscando o fazer o bem, nos aproximando das leis divinas. Então, quanto mais nós nos aproximamos dessas leis, é que nós estamos num caminho melhor, mais seguro, né? Deixando dessa prática do mal, né? Muitas vezes, como eu falei, pelo nível ainda que nós estamos evolutivos,
né, que ainda estamos muito arraigados no nosso orgulho, no nosso egoísmo, e por essa razão nós acabamos ainda nos ligando a decisões equivocadas, né, e que provocam o mal. E continuando aqui na Gênese, e eles falam o seguinte, que os males eles são de duas fontes, né? Uma que o próprio homem pode evitar e outras que não. Essas que não podem ser evitadas, elas são esses flagelos naturais, né? Então, tem parte que é muito da nossa responsabilidade, do nosso livre-arbítrio, né, em tomarmos decisões melhores, buscarmos ter melhor esse conhecimento das leis divinas para podermos caminhar no bem, né? E outras que são essas questões dos flagelos naturais, mas que Deus nos deu a inteligência de amenizá-los. Então, nós como espíritos, e tendo essa questão do nosso livre-arbítrio, da nossa inteligência, nós conseguimos aqui nesse planeta, com todas as nossas dificuldades, ainda amenizar muitas coisas. A questão da pandemia, pelo nível de inteligência que o homem hoje tem, pelo conhecimento da ciência, nós podemos desenvolver vacinas que freou, né, essa questão da Covid-19. E assim foi no passado também, com outras doenças que existiram. E tem outras situações que o homem está aí, está em guerra o tempo todo, né, vários países em guerra, né? Então, pelo poder e essa questão do orgulho, do egoísmo, o homem fica se debatendo, né, nessa questão de produzir coisas relativas ao mal, né? Mas é um processo ao qual os espíritos encarnados, no nível que estamos, né, nesse nível evolutivo, ainda estamos nesse processo, né? Ainda nessas coisas que deveríamos já estar largando, mas ainda faz parte do aprendizado, né? Então, a questão da reencarnação é importante para isso, porque a cada vez que o espírito reencarna, ele aprende e vai se desprendendo cada vez mais em relação à questão do mal, né? Então, é um caminho a ser seguido, né? É um processo de aprendizado, de grandes dificuldades que temos ainda, mas nós vamos seguir em frente, né? Crescendo, evoluindo, buscando estudos para fazer com que o nosso livre-arbítrio, né, que a gente possa decidir melhor, né? Já que Deus deu essa condição de nós podermos escolher as coisas, né, decidirmos as coisas para termos um crescimento, né, e fora a nossa inteligência, então por que não começarmos a nos desenvolver mais nessa questão moral, né? A intelectual até é muito bem desenvolvida, né? No item 5 da Gênesis, ele fala o seguinte: tendo o homem que progredir, os males a que se acha expostos são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade. Nada inventaria nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. Quer dizer, nós ainda necessitamos dessa dor, né, para dar para buscar a questão
de nós podermos caminhar, né? Podermos progredir. É visto agora a questão da vacina, né? Então, se correu atrás de ter um desenvolvimento muito rápido, né, por toda a experiência que nós já possuímos para poder produzir a vacina num tempo muito menor do que no passado, né? E uma outra coisa também que eu trago, lá também da própria Gênesis, no item 8, né, é que os espíritos colocam aqui, ele faz uma comparação, que o frio é a ausência do calor. Tá? E uma outra coisa é que a escuridão é a ausência da luz, assim como o mal é a ausência do bem, né? Então, ele faz essa comparação para nos mostrar que enquanto a gente ainda está no mal, é porque o bem ainda não se fez, devido a essa ignorância a qual nós ainda estamos. Então, como é que eu posso falar? São coisas que existem e outras não, né? A questão da escuridão, por exemplo, ela não existe. O que existe, na realidade, é a ausência da luz, né? Por isso que nós temos a escuridão, né? Então ele faz essa comparação assim para mostrar, né, que nós temos que buscar o bem para que o mal não exista, né? Que estaria faltando essa ausência do bem, né? Então ele continua aqui falando assim, ó, onde existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem, né? Deus somente quer o bem, só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas, tendo o homem a causa do mal em si mesmo, quer dizer, somos nós mesmos, né, que provocamos essas questões do mal, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. Quer dizer, nós temos o conhecimento das leis divinas e nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, nós podemos evitar seguir esse caminho, né? Então, só depende de nós. É como queira. Se nós quisermos seguir o caminho do mal, está no nosso livre-arbítrio. Então, que a gente possa estudar mais, compreender, perceber quanta dor provoca, né, a gente seguir esse caminho do mal. E aí na questão 629, onde começa realmente aqui o estudo, porque eu só trouxe isso para a gente já ter um embasamento dessa questão do bem e o mal e ver que a origem, né, está no homem e não em Deus. Deus criou todas as coisas numa harmonia e nós, com o nosso livre-arbítrio, que decidimos seguir caminhos equivocados, né? Então, isso está dependendo de todos nós, de nos instruirmos para poder sair dessa ignorância espiritual para seguir num caminho do bem, né? Então, isso faz parte do crescimento, do desenvolvimento espiritual, né? Então, nós estamos aqui passando por dificuldades para que a gente também possa aprender a não fazer o mal e ver que outras pessoas, né, que nós vamos ver mais adiante, né, quando fazem alguma coisa contra nós, né, o quanto isso é dolorido. Então, que a gente possa perceber, né, que certas situações
já que nós não queremos que os outros façam com nós, que nós também não façamos com os outros, para que a gente possa realmente desenvolver um caminho melhor, né? Então, na 629, o Kardec pergunta: que definição se pode dar da moral? Então, a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância das leis de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus, né? Então, essa regra do bem proceder é o que ele coloca aqui dessa definição da moral. Então, quando nós estamos procedendo bem, nós estamos com um nível moral, né, mais elevado, né? Então, quanto mais nós nos aproximarmos das leis divinas, tivermos essa observância sobre essas leis, nós vamos estar crescendo espiritualmente, né? Buscando evoluir. Então é muito importante que a gente possa observar, né, essas leis através dos estudos, né, através dos exemplos que nós vemos aí de outros espíritos que estão à nossa volta. Nós temos aí atualmente o Divaldo, por exemplo, né? Tivemos Madre Teresa, Irmã Dulce, Dr. Bezerra e tantos outros aí que deram exemplo, e tem muito mais que ainda estão encarnados, dando exemplo para nós do bem proceder, né? De manter um nível moral para a própria coletividade, né? Contribuindo efetivamente para uma melhoria de todos, né? Você veja a Casa do Caminho, lá do Divaldo Franco, quantas crianças são sustentadas ali, educadas, né? Então, exemplos não nos faltam, né? Falta muitas vezes a nossa boa vontade, a nossa perseverança em buscarmos seguirmos as leis de Deus. Na 630, ele quer saber como é que a gente pode distinguir o bem do mal. E os espíritos respondem: o bem e tudo que está conforme as leis de Deus, né? O mal, tudo que lhe é contrário, né? Então, assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la, né? Então, se a cada tempo a gente começa a conhecer mais essas leis de Deus, nós podemos estar buscando o bem, né? Então, o bem é isso, é a gente buscar essa lei, é buscar nos aproximarmos das leis de Deus, né? Então, isso depende de um esforço de cada um de nós, de podermos nos instruir para nos aproximarmos, né, cada vez mais do caminho reto, né? Então, tudo na nossa vida é um aprendizado. Tem situações que nós nos equivocamos, tomamos resoluções erradas para a nossa vida, mas tudo faz parte de um aprendizado. Sentimos a dor, não devemos parar na dor, nem ficar no sofrimento. A dor é uma coisa inevitável, né? Que ocorre realmente. Mas o sofrimento é uma escolha em você ficar ali se martirizando e paralisado sem caminhar. Você errou, você se levanta e vamos buscar tomar melhores decisões, né? É isso que é a nossa obrigação em relação ao nosso caminhar, ao nosso progresso diante dessas leis divinas, que vão nos trazer muita mais tranquilidade, vamos ter mais paz, né?
A gente quer tanto ser feliz, mas a gente não tem essa observância melhor das leis de Deus, né? Às vezes nós temos e decidimos infringir a lei de Deus. E aí a dor acaba vindo. Na 631, tem meios o homem distinguir por si mesmo o que é bem do que é o mal? Né? E os Espíritos nos respondem: quando crê em Deus e o quer saber, Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Né? Quer dizer, nós temos o nosso nível de consciência, a nossa inteligência, para já distinguir uma coisa da outra. E na questão subsequente, a 632, Kardec pergunta: estamos sujeitos ao erro, né, que nós realmente estamos sujeitos a isso, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem, quando na realidade pratica o mal? Né? A gente pode ter esse equívoco, né, de olhar e achar que estamos seguindo um caminho reto, um caminho mais adequado, e na realidade é uma decisão, muitas das vezes, equivocada, por falta de conhecimento. E aí os Espíritos respondem com uma passagem de Jesus. Né? Jesus disse: vede o que quereis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Quer dizer, tem coisas que eu não gosto que façam comigo. Então, que eu possa refletir que certas atitudes que as pessoas vêm e fazem, né, eu observar isso e não fazer com os outros. Né? Então, é a forma, como ele coloca aqui, segura de como a gente pode proceder na vida. Né? A gente não fazer para o outro o que nós não queremos para nós. Então, que a gente possa observar, né? Tudo na nossa vida é um aprendizado. Então, depende realmente muito de um esforço de todos nós, porque nós estamos aqui nesse planeta e estamos envolvidos com tantas distrações, né? Tanta sensualidade, tantas coisas que estão aí para nos tirar do caminho mais reto, do caminho mais seguro, né? De um caminho que nós poderíamos estar evoluindo mais rápido e muitas vezes nós nos desviamos. Né? Então, que a gente possa ter essa observação aqui de Jesus. Né? A 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para com si mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder é um guia seguro? Né? Quer saber se isso é seguro, né? Essa lei natural. Os Espíritos respondem, né? A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Né? A gente sempre quer terceirizar as dificuldades. Né? Então, a gente acaba cometendo muitos excessos na nossa vida e, por isso, nós acabamos tendo muita dor, muito sofrimento. Né? Então, que a gente possa saber quais são esses limites, né? Para que a gente não ultrapasse. A vida é feita, né? A nossa vida corporal, ela é muito frágil, né? Então, qualquer coisa que a gente se exceda, a gente acaba sofrendo no nosso corpo físico. Nós precisamos do nosso corpo físico saudável para podermos caminhar na nossa vida, né?
Então, quantas pessoas se entregam à questão das drogas, né? E poderia ter uma vida com muito mais tranquilidade, mas isso tudo está fazendo parte do crescimento, do aprendizado desse espírito, né? E com isso você há uma degradação pelo excesso das coisas do corpo físico e acabamos tendo a morte prematura, muitas das vezes, desse corpo físico, e o espírito vai precisar de uma nova encarnação para avaliar tudo o que fez, todos os excessos, né? Então, assim, que a gente possa realmente entender que todo o nosso excesso, todas as decisões que tomamos de forma equivocadas, nós temos consequências na vida, né? Boas ou mais. Então, que a gente possa sempre buscar conhecimento para podermos decidir melhor, para ter uma decisão mais segura. E outras coisas também que são assim, que eu observo, tem coisas que nós, olhando outros passando certas dificuldades por decisões equivocadas, nós aprendemos também quando nós queremos, né? Certos caminhos que você vê, questão das drogas, né? Nós vemos quantos sofrimentos, essa questão do crack. Será que eu preciso seguir, experimentar isso, já que eu olho e vejo quanto sofrimento, quanta dor é causada por isso, né? Então, assim, sempre essa questão do mal é uma decisão do nosso livre-arbítrio em seguir caminhos equivocados, né? Que isso fique bem claro, que a gente possa... É por isso que Deus deu essa condição para nós de escolha, mas que a gente escolha bem, que a gente possa prosseguir no caminho do bem. Na 634, por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Olha só, aqui, resumindo aqui a resposta. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, né? Então, como a gente tem que progredir, como nós estamos nessa condição, então é importante que, imagine se Deus já criasse tudo pronto, né? Nós não teríamos esse progresso, nós não estaríamos paralisados como espíritos, é o que ele fala aqui, né? Então ele fala assim, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa o homem a escolha, o caminho, que escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho do mal, mas longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. Quer dizer, nós temos que, para adquirir conhecimento, nós temos que experimentar. Então, se nós já tivéssemos nascido prontos, perfeitos, né, espíritos puros, nós não teríamos esse desenvolvimento, não teríamos esse conhecimento que nós temos hoje. Os nossos conhecimentos ainda são limitados, mas nós já ganhamos muito conhecimento desde que nós saímos lá do mundo primitivo, né? Então, nós viemos ganhando experiência, vamos ganhando sabedoria nas escolhas que estamos fazendo, desenvolvemos a parte intelectual, já desenvolvemos também muita coisa da parte moral, mas ainda tem muitas coisas ainda a serem resolvidas, né? Então, Deus deixou para nós o que? O nosso livre-arbítrio, para que a gente possa experimentar, possa criar realmente, né, essa condição de crescimento, né, de cada um de nós podemos crescer por nós mesmos, né?
Na 635, ele pergunta: das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Quer dizer, a gente tem condições sociais diferentes, então quer dizer que a regra natural não se aplica, ela deve ser diferente para cada caso, né? E eu vou ler, inclusive, mais a nota de Kardec, né? As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades, pois que está na ordem das coisas tal diversidade e conforme a lei de Deus. Lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. Quer dizer, porque nós estamos em situações diferentes, né, em posições sociais diferentes, queremos criar regras diferentes, né, e achando que as necessidades, só que dessas necessidades que são factícias, né? Então, assim, nós temos as nossas necessidades que são reais, essas estão de acordo com a lei de Deus. Então, e o homem, a cada posição social, se acha com necessidades diferentes de outros. Não é isso. Todos nós temos as nossas necessidades, né? Então, que a gente possa pensar sempre nessa questão, que todos temos que concorrer, né, para o desenvolvimento da humanidade como um todo, né? Não é porque eu estou numa posição social melhor achar que eu tenho mais direitos que as outras pessoas. Não é isso. Se eu tenho mais conhecimento, se eu já consegui me desenvolver mais, tenho uma condição financeira melhor, moral, que eu possa transformar tudo isso no crescimento do coletivo. É para isso que nós nos ajudamos, né? Pelo menos esse é um grande objetivo, né? Nós vemos aí esses espíritos aí que já estão aqui no nosso meio, trazendo os exemplos de dedicação a toda uma comunidade, né? A toda a humanidade. Então, assim, é importante que nós saibamos distinguir as necessidades reais dessas factícias, né? Para podermos caminhar melhor. Na 636, né? São absolutos para todos os homens o bem e o mal? E os espíritos nos respondem: a lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que tenha de o praticar, né? O bem é sempre bem e o mal é sempre mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. Quer dizer, quanto mais eu conheço, maior é a minha responsabilidade diante das leis de Deus, né? E aí, na pergunta seguinte, a gente pode ver isso aqui, dessa diferença, que Kardec pergunta: será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, né, se nutre de carne humana? Então, vocês vejam, ele pega aqui o exemplo do selvagem, né? Então, esse ainda tem um desconhecimento das leis de Deus, né? Mas hoje nós aqui temos um nível de conhecimento muito maior. Então, o nosso grau de responsabilidade é muito maior. E aí os espíritos respondem: eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Quer dizer,
no caso dessa pergunta dos selvagens, eles ainda estão muito ligados à questão do instinto, né? Ainda não desenvolveram essa questão moral. Então, para nós que já temos um desenvolvimento dessa questão moral, essas coisas têm um nível de responsabilidade muito maior nas nossas decisões, né? Diferente daquele ali, do selvagem, que ainda está no instinto. E o Kardec aqui, na nota de Kardec, ele fala o seguinte, uma parte aqui: a responsabilidade do homem é proporcionada aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal, né? Então, assim, nós que estamos aqui no estudo, o nosso nível de compreensão é muito diferente do selvagem, né? Que está lá ligado no instinto, ainda de conservação, necessitando ainda fazer certas situações que, no nível que nós estamos, olhando como uma barbárie, mas para o nível de conhecimento desse selvagem, ele está apenas achando que está sobrevivendo. Essa é a condição, né? Então, cada vez que a gente estuda mais, ganha um nível maior de conhecimento, de instruções, né? Então, nós temos uma responsabilidade muito maior, já que a gente passa a ter esse conhecimento do caminho do bem, do caminho do mal, do bom proceder, né? Das condições morais. Então, nós estamos ganhando responsabilidades. E com essa responsabilidade, nós, a cada falta, ela tem um peso diferente para aqueles que não conhecem ainda a lei de Deus, que não ainda desenvolveram, né, como exemplo selvagem, essa condição moral, né? Então, tudo para nós, na realidade, nós vamos concorrendo para esse desenvolvimento, né? Com a nossa inteligência que Deus nos deu, né? Com a questão do nosso livre-arbítrio, né? E com o conhecimento que nós vamos adquirindo das leis de Deus ao longo das encarnações, tá? Então, na próxima semana ainda vai ser dado continuidade a essa questão, ainda tem mais algumas perguntas sobre o bem e o mal. Mas aí por hoje a gente termina aqui, que todos tenhamos muita paz, muita tranquilidade, que possamos sempre estar estudando, nos dedicando a ganharmos conhecimento para que a gente possa se desenvolver melhor, né? Para sentirmos menos dor e podermos praticar o bem em maior abundância, né? Que Deus nos ajude. Graças a Deus.